nome é Carla Cicos, eu tenho 41 anos. Eu sempre fui a ovelha negra da família, sabe? Mas eu não era ovelha negra porque eu fazia besteira, não. Eu era ovelha negra porque eu falava. Eu era aquela que tinha coragem de pegar e falar. Quando tá todo mundo falando assim, coitado, eu ia falar, ia lá e dava um choque de realidade. Então isso me fazia ser a ovelha negra da família. Eu sempre circulei. Quando eu morava em Madureira, a minha tia, eu vou lá atrás, tá, de novo. A minha tia, que era a chefe da família, ela morreu em 1989. E a gente estudava na Ilha do Governador. E aí, quando a minha tia morreu, o meu primo ficou com essa responsabilidade de pegar a gente, eu e minha irmã mais velha, pegar a gente, levar para a escola, na Ilha do Governador, na Escola Municipal Cuba, lá na Praia da Bica, se eu não me engano, e trazer de volta. Um belo dia, meu primo esqueceu de buscar a gente. E aí a gente teve que dormir na casa da caseira, que antigamente tinha caseira nas escolas. E aí, cara, eu lembro que eu não dormi, eu fiquei pilhada, e quando eu cheguei em casa, eu falei, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Falei pra minha mãe, eu não vou esperar o Marcelo nunca mais, eu vou pra escola sozinha e vou voltar sozinha. Minha mãe falou, não, tu vai esperar. Eu falei, não. Quando deu a hora de eu ir pra escola, eu meti o pé, peguei o 910, fui parar lá na Praia da Bica e voltei sozinha. Minha irmã não, era muito medrosa. A partir disso, ninguém me segurava. Ninguém me segurava. Eu comecei a andar pelo Rio de Janeiro com 8, 9 anos. Eu lembro que uns anos depois, minha mãe arrumou um namorado lá em São João de Meriti. Eu adorava a família dele, mas eu tinha muito ciúme da minha mãe, então eu não me dava muito com ele. Eu ia pra casa dele, só que eu falava assim pra minha mãe, tal hora eu vou embora. Minha mãe, tu não vai embora, Carla, tu vai ficar aqui. Quando via, eu tava passando no ônibus. Eu ia embora de São João de Meriti pra Madureira sozinha. Entendeu? Aí minha mãe viu que não tinha jeito, que não dava pra me segurar. E aí, eu tenho vários históricos de rolé pelo Rio de Janeiro. Quando eu estudava, fazia o ensino fundamental, eu sou muito assim. Em primeiro lugar, Deus na minha vida. Em segundo lugar, minha família. Em terceiro lugar, todos os professores que passaram pela minha vida. Eu tenho muito respeito aos professores. Só que uma professora, ela fez alguma coisa que eu falei, eu não vou mais participar da aula dela. Eu não lembro o quê. E aí eu fui lá, conversei com a diretora, eu falei, a gente estava estudando História do Brasil. Falei, olha, Dona Ieda, eu não vou mais participar da aula da fulana de tal. Não lembro o que ela fez, mas alguma coisa que me atingiu. Não absorvi, não veio junto comigo no tempo. E aí, o que eu comecei a fazer? Falei, amanhã é a aula eu não participo mais da aula dela. Quem quiser, amanhã eu vou para o museu tal. Quando chegava no dia seguinte, tava as duas turmas me esperando. Entendeu? Então era aquela assim, eu não saía da escola para ir para praia, para ir para shopping, não. Eu ia para museu. Então eu conheço tudo quanto é museu. Muita gente lá que estudou comigo no ensino fundamental, até hoje fala, Carla, olha, eu nunca mais fui em museu depois que eu fui contigo. Falei, cara, agora a gente é adulto, agora tu tem que levar a tua família, já sabe como é que entra, já sabe como é que se comporta, que a gente tomava esporro pra caramba de segurança, porque antigamente eu queria tirar foto, né? Todo mundo queria tirar foto e a gente tomava esporro por conta do flash. Falei, cara, já sabe como se comporta, nada mudou de lá até aqui, então você tem que levar a tua família. Então, assim, o pessoal que estudou comigo, eu era comunicadora na escola por conta desses rolés que eu organizava. Tinha um ponto final 240, que era a Cidade de Deus Centro. Quando o fiscal via a quantidade de aluno que tinha, ele falava, olha, leva para onde tem que levar e depois vai para o outro ponto final. Porque botar um monte de aluno e ter que vir cobrando passagem não é melhor, pode ir direto. Entendeu? Então eu organizava os rolés no ensino fundamental, sempre para museu. De vez em quando a gente escapava para Quinta da Boa Vista, porque tinha o Museu Nacional Histórico, né? E a gente ia para lá para ficar vendo o pinto do índio, ficar rindo do peru do índio.
Quando o museu pegou fogo, cara, eu sofri muito, porque minha memória tava lá, sabe assim, com muita gente. Falava, gente, a gente já foi pro museu tal, já foi pro museu tal, vamos lá, vamos pro Nacional Histórico, vamos lá ficar vendo o peru do índio, que ia pra lá pra ficar vendo o peru do índio, rindo do peru do índio. E depois a gente ficava rolando lá até lá embaixo, entendeu? Não podia entrar no zoológico, mas assim, muito da minha história tava ali naquele museu, porque a gente dava gargalhada de coisa absurda, coisa de adolescente, né? E assim começou essa coisa de ser popular na escola, né? Já era comunicadora, sempre fui comunicadora, né? De brincar de entrevistar, não, vamos sentar, vamos conversar. Era liderança, eu não gosto muito de falar isso, mas eu era liderança na escola, né? Era influência, mas que bom que eu influenciava pro bom. Eu sou cria do Morro da Serrinha, em Madureira, e aí a minha família vendeu a casa que a gente tinha lá, e aí eu dei uma quicadinha no morro do Faz Quem Quer, né, em Turiaçu, mas fiquei alguns meses lá. Aí a minha tia se mudou para a Cidade de Deus, eu era um grude com a minha tia, eu era muito mais apegada à minha tia do que à minha mãe. E aí eu me enfiei na mudança da minha tia, eu falei, onde ela for parar eu vou. Aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Cidade de Deus, eu pensava que era um outro lugar, uma outra cidade mesmo. Eu lembro o ponto exatamente que eu parei na Cidade de Deus. E a minha tia, quando me viu, falou, o que tu tá fazendo aqui, Carla? Eu falei, eu tô de mudança. E aí começou a minha história com a Cidade de Deus, né? Lá eu dei meu primeiro beijo, lá eu nananana, lá eu tive filho, lá que a minha vida, pra mim, a minha vida começou lá. Ai, cara, a juventude, pelo menos a minha, foi uma época muito boa. Sabe, eu tive uma infância muito boa. Mesmo com toda a dificuldade que a gente passou, meu avô era detetive, e ele deixou muitos patrimônios. Então, assim, eu não nasci em berço de ouro, mas eu também não nasci em berço de latão. Então, assim, eu morava numa casa muito grande, né? Tinha piscina na frente, eram 4 quartos. Antes da Cidade de Deus. Então, assim, eu tive uma infância muito boa. E aí eu também tive uma adolescência, uma juventude bem legal, sabe? Eu tive uma referência de juventude muito boa, entendeu? A juventude de hoje é completamente diferente da minha. Essa é a verdade. Mesmo a juventude da Cidade de Deus. Mesmo a juventude da Cidade de Deus. Hoje o pessoal é muito acelerado em alguns pontos que os nossos pais se preocupavam e a gente não pensava tanto nisso. Entendeu? Mas a minha juventude foi muito boa. 13 anos. 13 anos. E tudo aconteceu, né? Quando eu dei meu primeiro beijo, eu não tinha peito. Eu dei meu primeiro beijo, na semana apareceu meu peito, eu fiquei mocinha, tudo de uma vez só, sabe? Mexeu com os hormônios de uma forma que tudo apareceu. Ai, eu lembro de tudo eu lembro. Mas eu também gostava de ir pra baile funk de briga, entendeu? E eu ia muito. Cassino Bangu. Eu fui uma vez pro country, detestei. Country era onde? Praça Seca. Eu detestei. E eu ia toda semana pro Cassino Bangu, toda semana, entendeu? E aí, depois que o Jansen nasceu, a gente começou a enxergar o perigo. Falei assim, não, cara, não posso mais ir, porque, né, agora eu tenho um neném. Porque era muito doido, né? Era muito doido. Mas era muito legal, cara. Sabe, eu me divertia muito. É engraçado porque, assim, a gente faz um comparativo, ó. É uma coisa da juventude que a gente faz o comparativo hoje. Quando a gente ia pro baile funk, nós, meninas, a gente ia para segurar a camisa dos meninos que a gente ia beijar. E aí o que acontecia? Eles brigavam, né? Aquela coisa toda da briga. Quando tocava a hora do romance, aí começava a hora do paredão, que é a história do paredão, né? E aí vinha aqueles meninos tudo fedidos, todos românticos, e a gente se beijava, se pegava, e aí depois começava a briga de novo. Ok, ponto. Passa para a juventude de hoje. Os meninos estão muito cheirosos e estão esculachando a mulher com essas músicas malucas. Dá para entender? Não dá para entender, cara. Tá vendo como mudou? Hoje as coisas estão mais aceleradas e o paredão não era
coisas pesadas. Era só beijo na boca, sabe? A gente tinha um fogo de ir beijar na boca num baile de briga. Então, 20 anos eu já era mãe de um menino de quase 2. Né? Eu já estava com toda uma responsa nas costas, eu trabalhava aqui na PUC. Eu trabalhava no Gourmet do Campus aqui na PUC, quando o Jansen tinha 2 anos. Então eu estava nessa correria, eu não estava estudando, porque eu engravidei depois que eu acabei o ensino fundamental. Aí parei, aí tive, né, na correria de correr atrás, porque tinha que sustentar uma criança. Eu engravidei com 17, fui mãe com 18, né? E aí eu lembro que, eu acho que, se eu não me engano, com 20 anos eu estava trabalhando aqui no Gourmet do Campus. Se eu não me engano, porque meu primeiro emprego foi Bob's, mas eu não fiquei muito tempo lá. E aí eu vim trabalhar aqui. Foi com que idade? Meu primeiro emprego foi com assim, o Jansen era bem novinho, uns 18 anos. Meu primeiro emprego foi com 18 anos. Né? O Jansen era bem... Porque assim, quando eu engravidei, todo mundo falou assim, cara, não acredito que a Carla tá grávida, sabe? Porque todo mundo me imaginava estudando muito, viajando, porque eu sempre tive a cabeça de estudar. Eu amo estudar. Então eu sempre fui muito focada em estudos, né? Só que aí veio a 8ª série, a gente conhece o corpo humano, aí tem aquela coisa, eu me aprofundei e me dei mal. Me dei mal não, me dei bem, porque a vinda do meu filho, eu acho que amadureceu muito a minha mente. Então assim, talvez não fosse no tempo certo, mas para mim foi na hora certa, sabe? Que eu acho que me acalmou muito, botou muita coisa, como que eu posso dizer? Me freou para muita coisa que talvez eu poderia fazer, entendeu? Eu era quadrilheira. O que é isso? A quadrilheira de quadrilha, de festa junina. Então a gente ficava o ano inteiro pensando na quadrilha, ficar todo mundo junto, sabe? Eu com 15 anos eu entrei pra quadrilha, eu nunca dancei, porque eu sempre fui a frouxa de não aguentar nada, eu falava que tinha labirintite, eu realmente tinha, mas aí eu falava, não, eu tenho labirintite, não posso dançar, então eu estava sempre na diretoria, organizando tudo, e eu aprendi muita coisa. Então a gente passava o ano inteiro com a cabeça em festa junina. Era muito bom, era muito bom. Então, lá na Cidade de Deus tem 2 escolas de samba. Mocidade, que é na beira da pista, e tem o Coroado. O Coroado tinha um baile matinê que era maravilhoso, né? E aí a gente estava sempre lá todo final de semana, a gente viu nascer bonde do Tigrão, o bonde do Tigrão, o bonde do vinho era da minha quadrilha, né? Então assim, o que começou a dar uma dispersada na quadrilha foi essa coisa do funk, porque todo mundo começou a se juntar para fazer bonde, e na Cidade de Deus era o berço do funk, né? Se for listar a quantidade de bonde que tinha na Cidade de Deus nessa época, nossa, são muitos. Até eu quase que fui nessa. Eu tenho 2 músicas, que besteira, gente, só besteira, entendeu? E aí era lá todo final de semana que a gente estava curtindo. De vez em quando tinha uns bailes maiores na Mocidade, né, que era tipo show do Cidinho e Doca. O Cidinho e Doca era os mais conhecidos na comunidade. Então, quando era show do Cidinho e Doca, o Coroado não suportava. Então, a Mocidade maior era um evento maior. E aí, mas assim, todo final de semana a gente tava lá vendo, cada semana um bonde nascendo diferente. Uma semana, Tati quebra barraco, em pleno AP, praça do AP, subindo no palco e cantando Quebra Meu Barraco. Isso tudo a gente viu nascer. Entendeu? Aí veio o bonde do vinho, bonde do Tigrão, bonde dos Carrascos, as Faz Gostoso e por aí vai. Olha, para 2 coisas que fazia a comunidade parar. Alguém do funk na televisão, né? E Deus da Cidade de Deus tinha uma rádio comunitária, que tinha um programa de rádio que a favela inteira parava pra ouvir. Qual era? Eu não lembro o nome, mas assim, era o DJ Vaguinho, que tinha um programa... Qual era o nome do programa do Vaguinho?
Era alguma coisa total. Mas era tipo assim, sei lá, meio-dia, todo mundo parava para ouvir a rádio, entendeu? Que tinha aquela coisa da, pode ligar para fazer o pedido e tal. E eles recebiam os artistas da comunidade para bater um papo, conversar. Era duas coisas que paravam a comunidade. Então, o funk de corredor, porque o funk era baile de corredor que eles falavam, né? Lá do A, lá do B. Lá do A, lá do B. O que era isso? Antigamente tinha competição, né, nos bailes funks. E aí, eu não sei como é que era essa divisão, que até hoje eu não entendia quem era do lado A, do lado B. Antes eu achava que tinha alguma coisa a ver com o comando de hoje. E não tinha nada a ver, porque existiam comunidades que eram de comando diferente, né? Com comunidade, não tinha nada a ver com da divisão que tem hoje, não tem, entendeu? E eu não entendia o porquê que eles se juntavam. Pô, vamos dizer, Cidade de Deus, tudo bem, se Cidade de Deus, Taquara e Gardênia Azul era tudo ali perto, mas tipo, tinha uma comunidade do Campinho que fazia parte do lado da Cidade de Deus. Eu nunca me aprofundei nisso, eu só ia e curtia. Mas a Furacão 2000, que a maioria era Furacão 2000 e Peoples, que promoviam essas competições. E aí eles competiam por um troféu, por dinheiro, né? Essas coisas assim. E aí eles tinham que quebrar a cabeça toda semana para ter um grito diferente lá no baile, em determinado baile. Foi daí que começou a começar, é ótimo, essa coisa do MC, né? Porque eles passavam a semana inteira quebrando a cabeça para criar um grito de galera. Às vezes um grito de galera se transformava no hino, como, se eu não me engano, do Faz Quem Quer era grande. Aquele massa funkeira, não. Briga pra quê? Esse é sem querer. Era só um grito de galera. Que alguém subiu no palco e começou, e aí, entendeu? E aí que começou essa coisa do MC, não, vem cá, vamos fazer um grito de galera, eu e você, vamos juntar, e aí, né, eu não me aprofundei muito nessa história do funk em si, não. Eu curtia, eu estava mais preocupada em curtir do que entender. Mas disso eu lembro que na Cidade de Deus tinha... os meninos da Cidade de Deus a semana inteira se juntavam para criar um grito diferente. A gente usava permanente afro, cabelo pingante, cheio de creme, colene, Neutrox, colene e permanente afro. A maioria das meninas usavam permanente afro, que nem o cabelo lisinho não estava na moda, era mais o cabelo enroladinho, que a gente tinha que ir lá passar creme, né, aquela coisa. O que estava na moda antigamente era shortinho da Bad Boy. O tradicional shortinho da Bad Boy. Mano, se bem que eu olho se bem que eu olho umas fotos de antigamente, eu falo assim, cara, eu usaria esse short ainda hoje. Entendeu? Tem umas roupas... Uma coisa que eu trouxe da juventude e que um montão de gente da minha faixa de idade tem essa banhazinha aqui é por conta das roupas que a gente usava, porque a gente apertava um lugar diferente. A gente usava centropê aqui, ó, em cima da pubis, o short aqui em cima da pubis. Por onde que a gordura ia? Por cima do short. Então você pode ver, quem curtiu nos anos 90 e usou centropê, tem essa gordurinha aqui acumulada. As meninas de hoje não. As meninas de hoje têm uma barriga toda por igual, porque elas usam o short aqui, entendeu? Então a gordura deu uma espalhada. Você pode perceber isso. É por causa do centropê, porque a gente acabou a pubis, é aqui que para o short. Era bem baixo. Eu tinha corpo para isso.